Olá pessoal, graça e paz de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Resolvi gravar esse vídeo e postar aqui no grupo da igreja, porque eu acredito que essa mensagem pode ser útil na edificação e exortação da igreja do nosso Senhor Jesus. O texto que eu quero compartilhar aqui com os irmãos se encontra no capítulo 10 de Mateus, no verso 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram de Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. O interessante é que o Senhor Jesus, lá no verso 16 deste mesmo capítulo, no capítulo 10 de Mateus, ele diz aos seus discípulos que eles seriam enviados como ovelhas entre os lobos. E ele instrui seus discípulos dizendo que eles deveriam se comportar com sabedoria, prudência e simplicidade. O Senhor, por meio da sua palavra, por meio do seu ensinamento, está dizendo aos seus seguidores que o mundo seria extremamente hostil contra eles, assim como o mundo foi hostil contra o próprio Filho de Deus. É por isso que ele diz: se chamaram de Beelzebu, o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, nem mesmo o Filho de Deus, o dono da casa, o nosso Senhor Jesus, foi poupado. Nós sabemos que Jesus foi humilhado, nós sabemos que Jesus foi ultrajado, nós sabemos que o nosso Senhor, enquanto ele esteve neste mundo, na condição de ser 100% humano, ele passou por necessidade, ele passou por diversas privações. Nós sabemos que Jesus, enquanto ainda era criança, os seus pais tiveram que fugir para o Egito para poupar a vida do menino Jesus, para livrá-lo do decreto infanticida baixado por Herodes. Já na fase adulta, no início do seu ministério, o nosso Senhor no deserto por 40 dias se submeteu à fome, às precariedades da vida humana como qualquer outra pessoa. Ou seja, o nosso Senhor Jesus, na condição de 100% humano, ele padeceu como qualquer outra pessoa poderia padecer. Ele se sujeitou ao sofrimento como qualquer outra pessoa poderia se submeter. Eu digo mais, ele se submeteu ao sofrimento que nenhuma outra pessoa poderia se submeter, que foi o sofrimento da rude cruz do Calvário. E quando ele diz no verso 25, o discípulo não está acima do seu mestre, ele quer nos ensinar por meio dessa palavra, dessa passagem, que nós, como seus discípulos, em certa medida também padeceremos. Nós, como filhos de Deus e discípulos de Cristo, também estamos sujeitos aos intempéries da vida. Agora, sabe qual é o nosso grande problema? É que, embora nós afirmamos que somos discípulos de Jesus Cristo, às vezes nós nos comportamos como se nós fôssemos superiores a Ele, porque nós não queremos passar por tribulações, nós não queremos passar por humilhações, nós não queremos passar por privações e necessidades. Então, por isso criamos bolhas, porque achamos que dentro dessas bolhas nós estamos seguros e imunes a tudo isso. Então, talvez essa pandemia que hoje assola o planeta inteiro sirva para o Senhor nos alertar sobre que tipo de cristianismo e que tipo de evangelho nós estamos vivendo. Talvez essa pandemia sirva para Deus destronar os falsos deuses que os nossos corações têm fabricado e cultuado nesses últimos dias. Meu irmão, diga para mim, qual foi a última vez que você havia jejuado? Qual foi a última vez que você havia reservado um tempo a mais para ler mais a palavra de Deus, para se dedicar mais à oração? Qual foi a última vez que você havia sentado à mesa com seus filhos e a sua esposa, lido uma palavra com eles e orado por eles e com eles? Talvez essa quarentena seja o retiro espiritual que a igreja estava precisando nesses últimos dias. Porque eu tenho visto, meus irmãos, que a igreja está com o coração muito enraizado neste mundo. Talvez essa pandemia sirva para Deus destronar os ídolos do seu coração.
Talvez essa pandemia sirva para Deus te mostrar que a sua esperança de maneira nenhuma deve ser depositada no emprego público que você tem, que faz você pensar que o seu sustento vem do cargo vitalício que você adquiriu. O seu sustento vem do Senhor. Talvez essa pandemia sirva para te mostrar que até mesmo as coisas ordinárias do dia a dia, como o direito de ir e vir, também é uma manifestação da graça comum do nosso Senhor Deus. Então, meus irmãos, entendam, nós não estamos em uma condição superior ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também foi humilhado, ele também foi ultrajado, ele também passou por privações e necessidades enquanto ele esteve neste mundo. Então, talvez essa pandemia sirva para nos mostrar que o mundo não é um parque de diversões e que a igreja do Senhor de maneira nenhuma deve se conformar com o mundo caído no qual ela está inserido. Talvez todo esse caos sirva para nos mostrar que o Senhor tem um propósito e um plano maior para a sua igreja e que a gente deve mais do que nunca desejar e ansiar pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você, que o Senhor te console, te conforte e te sustente em tempos de caos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo.